Caríssimas senhoras, caríssimos senhores, meus queridos irmãos da Seara Espírita, que Deus nos guarde, que nos mantenha sob a sua paz. Parece que foi ontem, quando a pena notável de Allan Kardec escreveu que o mundo tinha necessidade de uma religião que fosse científica, a fim de que tivesse apoio formal às suas afirmativas, mas que também tinha necessidade de uma ciência que fosse religiosa, de modo a não atribuir todos os seus fenômenos ao materialismo. Enquanto pensamos nesses escritos de Allan Kardec, damos-nos conta de que nestes dias o pensamento humano se agita em torno das questões de ponta da ciência formal. Desde 1905, quando Albert Einstein teve ensejo de abalar o mundo, ao descobrir o que chamou de movimento browniano, verificando a excitação saltitante de microscópicas partículas de poeira no fluido, aleatoriamente saltitavam. E é com essa observação que ele confirma para a ciência a existência então do átomo. Tempo depois de Einstein, Erwin Miller consegue enxergar por meio do microscópio a existência do átomo. Foi Erwin Miller que viu pela primeira vez, com um possante microscópio, um átomo. E a ciência avançou galopante e presunçosa. Cada vez mais o indivíduo da ciência formal, com as louváveis exceções, julgava-se menos interessado nas questões religiosas. E nesse conjunto de buscas e de conquistas, enquanto fervilha o território da física quântica, da física do plasma, da microfísica, a física das partículas microscópicas, encontramos as discussões contemporâneas que falam a respeito do universo antes do Big Bang. Logo, o começo de tudo já não está no Big Bang. Era quase óbvio. Se o Big Bang foi uma grande explosão, era sinal de que já havia alguma coisa que pudesse explodir. Logo, o universo não podia ter começado ali, se já foi consequência da explosão de alguma coisa existente. Mas estamos na busca do entendimento do que os astrofísicos e físicos vêm chamando de energia escura. Estamos trabalhando em termos de gravidade quântica e a ciência formal se vem modificando a passos largos e a olhos vistos nestes dias triunfantes do pensamento humano.
Mas enquanto discutimos as teses laboratoriais, observacionais da ciência formal, damos-nos conta de que neste ano o movimento espírita do mundo evoca, desde o passado 6 de janeiro, os 140 anos do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, que Allan Kardec teve a prudência de apresentar à sociedade do mundo como a última obra dentre as 5 que formam as bases do Espiritismo codificado. Propositalmente, o codificador deixará para tratar das causas primárias, que corresponde à primeira parte de O Livro dos Espíritos, ao fechar a obra, possivelmente admitindo que em 1868, 11 anos depois de O Livro dos Espíritos, a comunidade espírita surgente e o povo em geral, que vinha acompanhando os movimentos da doutrina nascente, já tivesse possibilidades, condições para compreender à luz do Espiritismo as causas primárias. E não foi por outra razão que Allan Kardec, então, apresenta-nos o livro A Gênese e dá-lhe um subtítulo: Os milagres e as predições segundo o Espiritismo, porque todas essas coisas deveriam estar vinculadas à Gênese. E é graças a esse aniversário notável, 140 anos, que refletimos a respeito dessa reflexão do codificador, que pensamos em torno desse pensamento kardeciano, para que possamos rapidamente, embora prestar-lhe palidíssima homenagem por esse notável quão desconhecido livro, que quase sempre as pessoas lhe atribuem uma dificuldade insustentável. No mundo que fala de gravidade quântica, de energia escura, qual será o nível de dificuldade apresentado em A Gênese? Desse modo, ao abrirmos essa obra formidável, o 5º livro da codificação espírita, veremos como o codificador a envolve de carinho. Seu primeiro capítulo, depois da introdução, ele irá tratar exatamente do caráter da revelação espírita. É o maior capítulo de todo o livro, e é nesse primeiro capítulo que nós vamos compreender as razões que levaram Allan Kardec a chamar o Espiritismo de o Consolador, trazendo do Evangelho de Cristo, do Novo Testamento, as falas nas quais Jesus promete o Consolador. E trabalhando, o codificador demonstrará que o Espiritismo traz em si todas as prerrogativas que lhe darão a possibilidade de ser visto de fato como o Consolador prometido por Jesus. Essa proposta do Espírito de verdade, de nos fazer reviver as leis de Deus, de nos fazer recapitular os ensinamentos de Jesus Cristo, estão íncitos em A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. O segundo trabalho da Gênese, depois de caracterizar o Espiritismo,
depois de dizer-nos que ele é trabalhado com as mãos dos encarnados e dos desencarnados, e de estabelecer que no dia em que a ciência demonstrasse, provasse que o Espiritismo está em erro em algum dos seus pontos, porque marcha par e passo com ela, a ciência, teria a doutrina espírita a condição de abrir mão da sua afirmativa para assumir a informação científica. O que vem ocorrendo é que o Espiritismo nasceu no século XIX, o século das contestações, exatamente de propósito, para que ele pudesse nascer no período em que os sábios estavam conferindo valores e jogando por terra tudo quanto valores não apresentassem. É no século XIX, chamado século das luzes, que nós veremos surgir saídas da filosofia natural, as notáveis ciências, como a física, a química, a biologia, que ao lado das matemáticas levavam conhecimento aos sábios, aos estudiosos de então. É no século XIX que nasce da alquimia, a química, que da astrologia empírica nasce a astronomia científica, e todo esse progresso dava-se enquanto dava seus primeiros vagidos a veneranda doutrina dos imortais. É no século XIX, então, que nasce essa doutrina formidável. E desde lá, submetida à pressão das religiões vigentes e intolerantes, dos pensadores de ciência mal intencionados, que também existiam à época, o Espiritismo vem suportando todas as pressões. E até hoje, por mais amplas e belas que sejam as afirmativas da ciência, nada jogou por terra uma única evocação espiritista. O que tem se modificado são as opiniões. E como a ciência se altera, naturalmente uma que outra opinião, não a doutrina espírita, acaba por ter que se transformar. Próprio Allan Kardec, na sua honestidade grandiosa, estabeleceu que muitas das suas falas em A Gênese, suas falas, deveriam ser tomadas à guisa de hipótese de trabalho. Exatamente porque, sendo hipóteses de trabalho, poder-se-ia modificar a qualquer momento, como qualquer hipótese, que uma vez testada, uma vez verificada e não constatada a sua afirmação, deverá ser substituída por outra. Daí então, a doutrina espírita incólume, intocável, nesses 151 anos, vê em A Gênese Allan Kardec estabelecer seu segundo capítulo, Deus. E ali ele vai cuidar daquilo de que trata o livro dos Espíritos, desde a primeira pergunta: o que é Deus? A questão de Deus, a visão de Deus, a influência de Deus no cosmos. Depois estudará o bem e o mal, a gênese do bem, a gênese do mal, como é que essas energias se estruturam na alma, como é que essas forças se segregam na alma humana. E Allan Kardec avança para a uranografia geral, onde estudará o espaço, o tempo e todas as condições do planeta em formação até a sua atualidade no século XIX. A gênese orgânica, a gênese espiritual, a gênese mosaica desfilam com beleza pela lucidez de Allan Kardec.
que nos vai falar dos 7 dias da criação, não como 7 dias de calendário, uma semana, mas os 7 períodos geológicos, desde o período primitivo do planeta, passando pelo período primário, secundário, terciário, pelo período diluviano, pós-diluviano, para que nós pudéssemos compreender a lucidez do Espiritismo, ao não admitir que Deus haja formado o planeta ou o mundo em 7 dias de calendário. Uma vez que sabemos, graças ao Espiritismo, que os fenômenos da natureza são espontâneos, a geração de tudo é espontânea, mas não é instantânea. O que se distingue das propostas da geração espontânea da Idade Média até o século XIX é que, para as teses da geração espontânea, as coisas nasciam de repente. 6 grãos de trigo enrodilhados numa camisa suada de um homem, dentro de 3 dias, davam lugar a ratos. Um erro de observação, hoje infantil, mas que era cometido pelos pensadores da ciência biológica de então. Eram incapazes de pensar que os ratos foram atraídos pelos grãos de trigo. Por isso os grãos de trigo desapareceram e os ratos estavam no lugar onde antes estavam os grãos. Para o pensamento da época, os grãos se haviam convertido em animais, em ratos, porque eles tinham sumido. Da mesma forma, os micróbios, micro-organismos, colocados pelos insetos num pedaço de carne exposto, não era conhecido, não se conhecia a técnica usada mais tarde por Louis Pasteur. Então não se pode confundir as teses da geração espontânea, como se falava na Europa do passado, com o pensamento espírita que apoia a geração espontânea, porque tudo na vida nasceu espontaneamente do amor de Deus, mas não instantaneamente. Tivemos que contar com a temporalidade, e é dessa forma que as coisas são no mundo espontâneas, mas demoram milhões de anos para que se transformem. É daí que vemos o átomo de carbono espontaneamente se converter em grafite, com o qual escrevemos, e depois de alguns milênios mais, em diamantes, a joia preciosa, perseguida pelas mulheres do mundo e por tantos homens também. Tudo espontaneamente, mas não instantaneamente. É graças à espontaneidade da vida que temos hoje o ouro negro, o petróleo, razão de tantas bênçãos no mundo, mas também de tantas tragédias. Os corpos orgânicos, sepultados sob camadas e camadas, ao longo dos milênios, sob inauditas pressões e temperaturas, acabam animais e plantas por se transformar, até que se convertam nesse óleo viscoso que chamamos óleo negro ou petróleo. Dessa forma, tudo em a natureza é espontâneo, mas nada em a natureza é instantâneo. Dessa maneira, o livro A Gênese vem fazer essa ponte entre a religião, que é o Espiritismo, com a ciência formal, dando a esta última o toque da visão espiritual. E é em A Gênese, depois que Allan Kardec trabalha todas essas questões do começo, ele avança para os milagres, onde vai estudar aqueles supostamente realizados por Jesus Cristo, para que depois,
nas predições, ele possa trabalhar a ideia da teoria da presciência. O que é que pode levar a mente humana a ter uma ciência prévia do que vai acontecer, a fazer previsões quanto ao futuro? Allan Kardec desenvolve num capítulo notável, de raríssima beleza, essa teoria da presciência, para depois nos falar, concluindo essa parte derradeira, que são chegados os tempos. E como são chegados os tempos, ele vai tratar de uma questão educacional. A geração nova, as características dessa geração nova. E o livro A Gênese começa com os caracteres da doutrina espírita e chega à geração nova, fazendo um passeio belíssimo por todas as áreas de conhecimentos nossos. Mas é em A Gênese que se situa um dos capítulos que a mim mais me impacta, o capítulo 14, que Allan Kardec dedicou ao estudo dos fluidos. É aí nesse capítulo 14 que ele vai trazer à baila a análise dos chamados milagres realizados por Jesus de Nazaré, e nos faz viajar e voltar à boa nova do Evangelho de Cristo, quando, naquela manhã ensolarada, o mestre chegara de barco às areias de Genezaré, descera e fora ao encontro da multidão, que já o aguardava, frenética, excitada. Na medida em que o mestre avança a multidão adentro, detém-se, e enquanto o povo comprimia, ele desfere uma pergunta complicada para o momento. Simão dirige-se ao seu apóstolo mais velho: Simão, quem me tocou? E Pedro, que já devia estar estressado com aquele povo todo em volta, Pedro, que parecia-se um pouco conosco, qualquer coisa já era o suficiente para levantar a temperatura, respondeu para o mestre: como é que o senhor quer que eu saiba? Se esse povo todo te aperta, pela direita, pela esquerda, pela frente, pelas costas, como é que eu vou saber quem foi que te tocou? Mas Jesus Cristo, que o havia escolhido, já sabia quem ele era. Não, Simão, eu te pergunto porque alguém me tocou de forma diferente. Registro que saiu de mim uma energia, um fluido. Se quisermos a linguagem clássica, saiu de mim uma virtude. Quem me tocou? Enquanto o mestre passeava a olhar em torno de si, procurando aquela pessoa que o havia tocado, como se ele não soubesse, para dar ensejo à própria criatura de expressar-se, uma mulher do povo arrojou-se aos seus pés e, ajoelhada em lágrimas, lhe disse: fui eu, Senhor. Narrou-lhe a sua história. Era a história da notável mulher hemorrágica, que durante 12 anos estivera enferma, com um corrimento sanguíneo que nada fazia cessar. Vendera todas as posses, mas nenhum médico até então conseguira-lhe a cura. Ela pôs na mente, por intuição, que se aproximasse do mestre e tocasse apenas nos seus vestidos, ela se curaria. Pensando nisto, pondo isso na mente, foi para o meio do povo, e logo que o viu, acercou-se e discretamente tocou-lhe a roupa. Discretamente para os outros, mas a sua intencionalidade era patente, a tal ponto que o mestre registrou: quem me tocou? E diante dessa confissão pública, Jesus Cristo lhe dá as bem-aventuranças. Vai em paz, mulher, porque a tua fé
te acaba de curar. Lá se foi a mulher, rompendo o caminho no meio da massa. E nenhuma daquelas criaturas à época podia deter-se, parar, para perguntar-se qual a razão de se haver cessado o fluxo sanguíneo dessa mulher, ao toque das vestes do Cristo. Que virtudes são essas que Ele liberou e que a fez naturalmente curada? Ninguém. Ainda era uma época em que todos nós vivíamos do fenômeno pelo fenômeno, enxergando as coisas com nossa visão apoucada, com as limitações que nos caracterizavam. Como ainda hoje há tanta gente que quer o fenômeno pelo fenômeno, gosta de arrepios, de ouvir comunicações, de ver fenômenos de cura, de ver milagres, sem jamais se perguntar como é que essas coisas podem ocorrer. Quando fazemos essa pergunta, quando problematizamos o fato, é que nasce o pensamento científico no contexto da crença. Quando nós passamos a querer saber os porquês, as razões, as causas, é problematizando o fenômeno que jogamos nele a proposta científica, enquanto os religiosos do mundo baterem no peito, eu creio, eu creio, eu creio, e chorarem nervosamente, quase de modo esquizofrênico, sem nenhum trabalho intelectual, sem desejar penetrar o sentido das coisas, o mundo estará demarcado por fanáticos e por fanatismo. As criaturas que buscam as igrejas, os templos, os centros espíritas, apenas para tremer e chorar, sem nenhum outro sentido para as próprias existências. Quem me tocou? E a mulher se foi. E enquanto o mestre avançava no meio do povo, um dos homens mais notáveis da Galileia, um dos grandes da sinagoga, aproximou-se, emocionado em lágrimas, e pediu ao mestre: Senhor, vem ver minha filha, que se encontra na ânsia da morte. É minha filha única, Senhor. Vem para arrancá-la da morte, para salvá-la. Era Jairo, referindo-se à sua filha. Jesus Cristo foi caminhando com ele na direção de sua casa. O homem emocionado pedia a misericórdia do Senhor. Mas 2 cavaleiros de sua casa, empregados seus, chegaram até onde estava Jairo, abraçado pelo mestre, e lhe disse: não há mais necessidade de importunar o mestre. A menina acaba de morrer. Deixa Jesus e vamos cuidar do corpo da menina. Jesus Cristo continuou caminhando, abraçado a Jairo. Não te importes. A menina não está morta, apenas dorme. Seguem. E quando chegam à casa palaciana de Jairo, uma pequena multidão fazia algazarra, chorava, gritava, tocava pandeiretes, como de praxe à época. E Jesus Cristo, que levara consigo apenas João e Tiago, os 2 irmãos, e Pedro, fez com que todos se afastassem do quarto onde estava o corpo da menina sobre a cama, chamando, além dos seus discípulos, apenas os pais da pequena. O corpo macilento, marmóreo, a cama alcatifada de flores,
sobre lençóis muito alvos. E Jesus Cristo apenas mirou a pequena adolescente, 12 anos, que parecia ter sido devorada pela morte. Mas ele afirmara ao pai que ela apenas dormia. Então dirigiu-se a ela e lhe disse: Talita, cumi, menina, desperta. A palidez de mármore cedeu lugar ao róseo facial. A pequena abriu os olhos, espreguiçou-se, como se despertasse de um longo letargo. E enquanto os pais a abraçavam emocionados, vendo-a de volta à vida, o mestre se foi. E quando se deram conta do amigo para agradecer-lhe, ele já estava longe. E a multidão que o acompanhava, até que passavam pelas estradas que davam acesso a Nazaré, para onde rumava. E nas estradas que davam acesso a Nazaré, ele certamente precisaria passar pelos acessos à cidade de Naum, ou Naim, ou Nahum, ou Nahim. E ao passar pela porta da cidade, viu um cortejo fúnebre, vagaroso, tendo à frente uma mulher enlutada, que desesperada chorava. Tratava-se de uma viúva da cidade, que vira partir nas mãos da morte seu único filho, varão. Jesus Cristo, diz o texto evangelista, se apiada daquela mulher, faz deter-se o séquito. Os homens baixam a padiola que levava o corpo enrolado em panos. Pede aos homens que desatem-no e dá-lhe a ordem: menino, desperta. E o jovem abre os olhos, vê o céu azul da Palestina, que se confunde com os olhos azuis do mestre. Sua mãe o abraça agachada ao chão, e enquanto todos se emocionam, lá se vai o mestre e desaparece na poeira dos caminhos. Era sempre assim. Era um passante da beleza, um itinerante das curas, por onde passava Jesus. Havia saúde, havia equilíbrio, havia alegria, havia tumulto. Eram permanentemente as sombras agitadas diante da luz emancipadora. E graças a ele, então, podemos encontrar em a Gênese, nos milagres e nas predições, à luz do Espiritismo, as razões de tantos mortos, entre aspas, terem sido trazidos de novo à beleza da vida orgânica. Porque à sua época, quando as ciências médicas eram ainda rudimentares, imaginava-se que um desmaio profundo, quando as funções orgânicas chegam a limites mínimos, o indivíduo já estava morto. Numa cultura em que se sepultava a criatura logo depois desse delíquio, quantas foram as almas que, tendo no seu campo expiatório tal necessidade,
foram sepultadas vivas ainda. Quantas? Até que o mundo começasse a descobrir, pelas investigações da medicina, que há quadros de patologia psicorgânica que se assemelham àqueles em que dizemos na rede elétrica: cai a mufa, cai a tensão elétrica, e as nossas lâmpadas em casa ficam só com um pouquinho de luminância, os aparelhos elétricos tremem, a geladeira desliga, e nós dizemos: houve uma queda de tensão. É fenômeno similar ao que ocorria com aquelas pessoas que Jesus levantou e que ocorrem ainda nos dias de hoje. Quase sempre eram indivíduos suicidas do passado, ou aqueles que viveram experiências homicidas cruéis, que voltavam agora com a consciência de culpa no inconsciente, com a consciência de culpa no inconsciente, proposital o contraste, para que gradativamente pudessem resgatar os erros perpetrados. Muitos foram sepultados vivos, mas outros, que já tinham possibilidades de continuar a viver, mas usar a sua perturbação psicorgânica para ensinar a outros, foram chegados ao caminho do Cristo. De maneira nenhuma Jesus Cristo poderia ter retirado da morte aqueles que já tivessem definitivamente rompido os liames psíquico-espirituais com o corpo orgânico, porque ele disse não ter vindo destruir a lei. E se a morte é uma lei de Deus, ele não poderia ter feito com que alguém morto de fato voltasse a reencarnar no mesmo corpo. Seria uma ruptura da lei. Daí então teríamos que encontrar uma explicação científica para o fato de aquelas pessoas supostamente mortas retornarem à vida. A mesma coisa Jesus Cristo dissera com relação a Lázaro, ao ser encontrado na estrada por suas irmãs, por Marta e por Maria, em desespero. O mestre então lhes diz para que se acalmassem, nada obstante se emocionasse e chegasse às lágrimas. A doença de Lázaro não é para a morte, e sim para a vida. Já estava há 3 dias, retificando, já estava há 3 dias sepulto, quando o mestre chegou até ele e deu a ordem aos homens para que retirassem a pedra do sepulcro. Como os corpos eram postos de pé em Israel, o mestre manda deitá-lo, desenfaixá-lo, desatai-o. E diz o texto evangélico que Lázaro tinha o corpo já cheirando mal, com os fenômenos letargo-catalépticos. Todas as funções orgânicas alcançam seu nível de manutenção, o nível mínimo. Se não houver acuidade, não se percebe sequer a respiração, o latido do coração, o batimento cardíaco. A pele fica com o pálor cadavérico, frio, álgido, enrijecido superficialmente. Todo o sangue na circulação de manutenção vai atender aos órgãos vitais, e por isto a periferia dos corpos ficam sem irrigação. E porque o tempo se demora, as partes mais externas sem irrigação
começam a entrar em decomposição. Por isso é que Lázaro já tinha o corpo que cheirava mal. 3 dias ele afastado do corpo, nesses fenômenos de letargia. O corpo começava a se putrefazer por falta de nutrição, não de dentro para fora, como ocorre com os cadáveres comuns, mas de fora para dentro, porque era a ausência da irrigação periférica. Nos dias do século XX, no estado do Rio de Janeiro, no vale do Rio Paraíba do Sul, a sociedade conheceu a um homem chamado Zico Horta, médium de efeitos físicos, médium de incorporação, mas que tinha uma peculiaridade: era médium letárgico. Ele caía num transe e ficava como morto. E aconteciam esses fenômenos porque as unhas arroxeavam e as peles exteriores começavam a decompor. No entanto, num estado de letargia, ele falava o que os espíritos lhe estavam dizendo. O suicida de ontem, que destruiu o corpo por nonadas, e que agora, com lucidez do seu corpo que sofre apagões energéticos, ele se devota a fazer o bem. Porque todos esses indivíduos, suicidas, homicidas graves, sofrem esse desligamento temporário da fonte nutriente das energias do corpo com o próprio corpo. Essa queda de tensão a que nos reportamos, e todos os órgãos passam então a ter a luminosidade baixa, entre aspas. Estrebucham, estremecem, porque não estão recebendo a nutrição devida. E na intimidade do corpo, tudo está em nível basal, em nível fundamental, para que a vida não se vá do corpo. Só depois de longo tempo é que essas criaturas vão retomando o comando do corpo. O que Jesus Cristo fazia era impulsionar esses espíritos para que, energizados, pudessem retomar de imediato o comando do corpo e não permitir que o corpo se deteriorasse em definitivo. O mundo tem necessidade de uma religião que seja científica, a fim de que haja respaldo às suas afirmações. Mas também precisa de uma ciência que seja religiosa, de modo a não atribuir todos os fenômenos da vida à matéria. Eis a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, tratando de trazer-nos a essas reflexões notáveis sobre Jesus Cristo, realizando fenômenos da mais profunda ciência, mas que à época os seus irmãos ignoravam solenemente, desconheciam, e por isso foram e ainda são tomados à guisa de milagres. Quando olhamos e vemo-lo levantar a Lázaro de Betânia das mãos da morte aparente, quando o vemos devolver o corpo ao filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, quando vemos fazer tanta gente retomar o corpo, como mais tarde o faria Simão Pedro, ao retornar Dorcas para o corpo, a primeira costureira cristã, sua companheira e auxiliar na casa do caminho. Dorcas morrera, e Pedro, chamado pelas estradas, correu para ver a amiga.
e aplicando-lhe fluidos, aplicando-lhe passes, fê-la voltar ao corpo. E Dorcas continua a costurar para a casa do caminho, a primeira costureira da história do cristianismo, devotada a uma obra social. Encontramos nos Atos dos Apóstolos Paulo de Tarso, enquanto pregava no andar superior de uma casa, um jovem assentado no quadrângulo da janela, chamava-se Eutico, adormeceu, tombou e caiu da janela no térreo. E o povo acorreu em desespero. Estava morto Eutico, afirmava-se. Foram chamar Paulo, que naturalmente interrompeu a pregação, para trazer de volta o menino que estava num profundo delíquio, num profundo desmaio, que para o povo da época já era a morte. E se Paulo não o ressuscita, entre aspas, com certeza não demoraria para ser sepultado. Daí então encontrarmos a necessidade de que o ser religioso pense o que temos visto no movimento religioso de modo geral, e no nosso movimento espírita, lamentavelmente, em particular. É um crescimento de gente afoita, aturdida, desarvorada, ansiosa e irrefletida. As pessoas que primam por pôr as mãos no Papa, no sacerdote, no pai de santo, no médio espírita, em todo mundo, para pôr a mão, ainda nos períodos infantis, quando se tem necessidade da concretude, se tem que tocar para que se tenha certeza de haver visto. O olho da criança está um pouco nas pontas dos dedos, por isso tudo que ela vê, ela tem que tocar. E há tantos adultos que ainda não passaram dessa experiência. Daí então, encontrarmos pouca maturidade nos movimentos religiosos do mundo. E é por essa pouca maturidade que o doutor Kofi Annan, na primeira Assembleia da ONU pela Paz, realizada no ano 2000, afirmou no seu discurso que 95 a 97% de todas as guerras já existentes na humanidade foram provocados por religiões e por religiosos, o que é lamentável. O que confirma a tese de que nós aderimos às crenças religiosas apenas no rótulo, colamos um adesivo na testa, mas não a introjetamos na alma, muito menos no cérebro. Não conseguimos pensar a fé. E quando os espíritas falam da fé raciocinada, os cientistas gargalham, porque eles não conseguem imaginar, nas experiências que conhecem, que alguém possa dispor de uma fé com raciocínio. Até então, as pessoas com fé são as pessoas irracionais, sentimentais. Quando o Espiritismo chega, estabelece para nós que para que tenhamos uma fé inabalável, não pode ser uma fé qualquer. Essa fé deverá ser estruturada de tal maneira que se torne capaz de enfrentar o raciocínio em qualquer período da humanidade, sem tremer. Fé inabalável, escreverá Allan Kardec, só é aquela que pode enfrentar a razão face a face, em qualquer período da humanidade. É por isso então que os espiritistas, diante dessa necessidade de uma religião científica,
não afirmamos acreditar nisso ou naquilo. Os espiritistas temos que saber. E para que saibamos, se faz necessário estudar. Não foi por outro motivo que o Espírito de verdade nos legou 2 únicos mandamentos. O primeiro é fundamental. Sem ele a vida crepita e morre. Amai-vos, eis o primeiro ensino. Mas o segundo, sem o qual a vida apodrece. Instruí-vos. Dessa maneira, cabe ao Espiritismo, como bem afirmou Allan Kardec, no primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, no subitem Aliança da Ciência e da Religião, ele afirmar que o Espiritismo veio para lançar essa ponte levadiça do continente da fé ao continente da ciência, para que nós tenhamos a dignidade de fazer valer essa quantidade de massa encefálica que carregamos dentro do crânio. E perguntemos aos textos, e consultemos os livros, e discutamos ideias, para que tenhamos habilidade de filtrar essa literatura espúria que tem penetrado o nosso movimento sob aplauso dos nossos confrades, que sabem juntar letras, mas ainda não aprenderam a ler cientificamente. Quando aprendemos a ler cientificamente, lemos o que não está escrito. Lemos as entrelinhas. Quando conseguimos ler as entrelinhas, aí já teremos aprendido a ler. Enquanto juntamos letras, gaguejando pobremente, fazemos de conta que entendemos. E queremos que as coisas sejam exatamente como estão escritas. Não temos a ideia de que a inscrição é uma simbologia do pensamento. E como qualquer simbologia, é fragilizada. O que fez Paulo, apóstolo, dizer que a letra mata. Só o Espírito é que dá vida. Porque todas as coisas que a gente sente, na hora que vai dizer, já não é o que a gente sentiu. Estou apaixonado por uma jovem. Amo-a. Ou ela por um rapaz. Ama de paixão, mas na hora que diz para ela, eu a amo, já não é o que ele está sentindo. Quando ela diz para ele, eu amo, já não é o que ela está sentindo. É uma representação paupérrima. Porque daqui a pouco, diante de sua mãe, ele dirá, mãe, eu a amo. Mas não é o mesmo amor daquela moça. Não é o mesmo amor que ele sentia pela namorada. Mas ele chega diante do filho e diz, filho, eu o amo. Mas não é o mesmo amor que ele tem por sua mãe. Mas não é o mesmo amor que ele tem pela namorada. Então nós dizemos com as mesmas palavras, sentimentos diferentes. E daqui a pouco a gente chega diante de um prato de vatapá baiano. Eu amo essa comida. Tem nada a ver com o amor do meu filho, de minha mulher, de minha mãe, tem nada a ver. Então nós temos poucas palavras para definir montões de sentimentos e de pensamentos. Por isso a letra mata o sentido verdadeiro das coisas. Na hora que eu vejo o céu azul e sinto-me feliz e começo a descrever o céu azul, já não é o céu azul que eu vi. É o céu azul que eu consigo dizer. A letra mata. É só o Espírito que dá vida às coisas. Aquilo que a gente sente é difícil dizer. Quando alguém diz para outro assim, no casal, né? Confessa, você me ama.
Eu amo. Então me dê uma prova. Como é que a gente vai dar uma prova que ama? Amar é uma coisa espiritual. E a pessoa quer uma prova material. Aí já não dá certo. Porque às vezes a gente ama, mas não ama como o outro acha que a gente devia amar. Eu amo, mas ele quer que eu vá para a cama. Mas não é isso. Eu amo. Mas você não me ama. Amo. Então, amo, camo, cama. Não é isso. Estamos em 2008, depois de Jesus. Logo, estamos no terceiro milênio, em que nós deveremos ter lucidez, pés no chão e o olhar fixado nas estrelas, para que a nossa religião tenha um caráter científico. O espiritismo não será científico quando amarrar de novo os médiuns e furá-los, e fazer fenômenos de materialização. Não, isso é a tolice que muita gente acredita que é. O espiritismo é científico quando nos faz pensar, quando nos leva a indagar, quando nos propõe questionar, para entender. Se nós não entendermos, não precisamos acreditar. Porque se eu acredito uma coisa que eu não entendo, eu virei fundamentalista, eu virei um fanático. É necessário que todas as coisas espíritas, proposta de Allan Kardec por sinal, que eu afirme a aceitar, admitir, entender, saber, tenham sido resultado da minha investigação literária, experimental, não importa. Mas eu fui buscar. Essa história de eu querer saber o que o outro pensa. Irmão, o que o senhor acha de uma pessoa que... Não, vamos parar com isto. O que o senhor acha de uma pessoa que faz assim? Uma pessoa que lambe assim? Uma pessoa... Vamos parar, já estamos em 2008. Terceiro milênio. Nós precisamos ter nosso critério de avaliação, nosso critério de análise. Nós precisamos amadurecer. É óbvio, crer que no nosso movimento ainda haverá muita gente que chega como as mariposas, se batem nas lâmpadas, não entendem jamais a claridade, ficam cegas, porque não sabem que tem que se adaptar à claridade pouco a pouco, e acabam morrendo, e acabam abandonando. A doutrina espírita que nos consente desenvolver essa fé inabalável, aquela centrada na razão, estruturada no saber e apoiada na emoção, na sensibilidade madura que a doutrina de Jesus nos leva a vivenciar. Foram tantos os milagres, entre aspas, de Jesus, que daria montões de teses científicas no trabalho de analisá-los. Mas quando pensamos no filho da viúva de Naim, na mulher hemorrágica, quando pensamos em Lázaro de Betânia, na filha de Jairo, damos-nos conta, exatamente nesses dias da matéria escura, nesses tempos em que se analisam as características do universo antes do Big Bang, nesses tempos da física de plasma, da microfísica, da quântica, nessas horas notáveis do progresso científico, quando cogitamos de uma gravitação quântica, nestes mesmos dias, estamos engolfados na tormenta pedófila. Homens e mulheres adultos, atormentados em seu psiquismo, desejosos de oferir prazer por meio de crianças. Nesses dias ainda estamos vendo homens e mulheres, notáveis figuras sociais, aplaudindo e defendendo as teses pró-aborto,
nestes dias. Ainda encontramos os que defendem a pena de morte. Ainda achamos essa leva de corrupção notável, absurdamente notável. Corrupção que retira da escola, que retira da saúde pública, que retira da vivenda popular a seiva para que meia dúzia de pessoas enriqueça, enquanto milhares de outras vivam na miséria mais extrema, abaixo da linha da pobreza, dizem os sociólogos. Ainda vivemos nesses tempos de que vale o homem ter enviado ao espaço Humboldt, de que vale termos alcançado os níveis mais altos de microcirurgia, quando fetos são operados na intimidade da madre. De que nos vale se não trabalharmos por superar este momento ciclópico tão imoral da nossa humanidade, da qual fazemos parte de braços cruzados? É hora de pensarmos que chegará o dia em que Cristo deverá levantar dessa morte moral a tantos que sofrem o letargo da ética e parecem mortos. Chegam até a mal cheirar, moralmente falando. Mas há de chegar o dia em que se libertarão ao comando do Cristo, que lhes dirá: levanta-te e anda. Homine cumi. Homem, desperta! Chegará o dia em que será de Jesus Cristo a vitória, porque a nossa ciência estará profundamente religiosa, conforme um dia escreveu o grande físico da Universidade de Sydney, Dr. Paul Davies, o dia em que a ciência descobrir a razão da existência do universo, da vivência dos planetas, e porque estamos nós nos mundos. Ter-se afindado o objetivo da ciência. Naturalmente, Dr. Paul Davies não atinou muito bem, porque nós, os espiritistas, aqueles que são devotados aos estudos espíritas, já sabemos por quê dos mundos. Porque Jesus Cristo nos houvera dito que há muitas moradas na casa do Pai. As escolas de iniciação, de mediação, de conclusão da nossa evolução para Deus são os planetas, desde os mundos ad hoc, desde os mundos primitivos, aos mundos celestes, aos mundos divinos. Eis-nos Jesus Cristo a cantar essa boa nova, e no topo da cruz, antes de expirar, legar-nos ao Mestre uma mensagem singular: ó meu Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes que o mundo fosse, antes da construção da terra. Já Jesus Cristo era Jesus Cristo, uma vez que foi ele o seu construtor, o seu demiurgo em ponto menor que Deus. Glorifica-me com a glória que eu tinha antes que o mundo fosse, ó meu Pai, Eli, Eli, como me glorificaste. E dessa forma nós verificamos que Jesus Cristo, se sentindo glorificado no mundo, após as lutas, as dores, as lágrimas e a crucificação, que esperaremos nós, senão a luta,
a lágrima, as dores, a crucificação, para que a semelhança dele nós também possamos cantar: Eli, Eli, Senhor, Senhor, como nos glorificaste. E ao cantarmos essa glória ao Senhor, termos deixado na terra a ponte lançada entre os dois continentes, o hemisfério da crença religiosa, o continente da ciência formal. Nada nos separa a não ser o preconceito tipicamente humano. Mas enquanto o mundo avança, evocamos, ainda que palidamente, os 140 anos de a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, fazendo-nos felizes por saber as coisas, por entender as coisas, e deste modo, apaixonados pelo Consolador, iluminados pela luz da doutrina espírita, cheios de alegria interior, porque estamos juntos nessa busca nunca detida do progresso insuperável. Nós todos cantaremos, uniremos nossas vozes, e em uníssono então diremos ao Pai da vida, da nossa felicidade interior, de ser espírita consciente, sem pagodismo, sem fanatismo, sem tormentas, sem neuroses, sem complexos messiânicos, sem complexos de culpa. Ser espíritas tão somente, viver as propostas do bem, trabalharmos a cada dia entre quedas e levantares, como propôs Allan Kardec, para se reconhecer o verdadeiro espírita, trabalhando pela nossa transformação moral, lutando para domar os nossos maus impulsos. E nesse dia então, ponte lançada entre os dois campos da vida, campo da fé, campo da ciência, nós então lhe diremos: Senhor, Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis que brilham nos infinitos, Pai amoroso, Pai bom, Pai de todos os seres aflitos que gemem, que choram, que se debatem, que se estertoram nesse mundo de caos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, nome que em todo o universo exprime ternura, concórdia, misericórdia, exprime amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, reino de paz, reino de claridade, nessa estrada augusta que nos leva à perfeição. Cumpra-se o teu mandamento, Senhor, mandamento que não vacila, mandamento que não erra, seja nas engrenagens dos céus, seja no meio das lutas da terra, onde deparamos tanta mágoa, tanta dor, tanto sofrimento. Livra-nos, Senhor, de todo mal, mas dá-nos hoje o pão em nosso caminho, mas permite que ele seja amassado com o trigo do amor nas mãos de carinho dos nossos amigos espirituais. Auxilia-nos também, para que em nossos deveres cristãos aprendamos a amar a todos os nossos irmãos, primordialmente aqueles que ainda se acham distantes do bem. Sob a proteção de Jesus, livra-nos, a alma do erro, neste mundo de desterro, distanciado ainda da tua luz, para que a tua ideal igreja, a igreja da fraternidade legítima, a igreja da revelação imortalista, a igreja da bondade, da justiça, da equidade, a igreja da fraternidade, realize dentro de nós o altar venerando da mais expressiva caridade, a fim de que dentro dele então se possa forjar o altar, a razão
do teu inesgotável e santo amor, hoje e para sempre, Senhor, que assim seja. Muito obrigado, Pai de nossas vidas. Obrigado, Cristo amado. Ave Allan Kardec. Muito obrigado, meus irmãos.